Olá pessoal, eu de novo, Agostinho Brito, da UFRN para videoaulas de programação em C++. Nessa videoaula, a gente vai falar sobre um negócio chamado de biblioteca padrão de gabaritos. Essa biblioteca, né, na minha visão, é uma das coisas mais legais que você vai encontrar quando estiver programando em C++. Eu tive contato com a biblioteca padrão de gabaritos, com a STL, quando eu estava desenvolvendo, né, meus trabalhos de pós-graduação, sei lá, há uns 15 anos atrás. Né? Ela é muito, mas muito antiga, e ela não existe há só 15 anos, ela existe há mais tempo. E ela me salvou porque tem muito tipo de estrutura implementado, muito tipo de estrutura de dado implementado, estruturas bem comuns, bem simples de utilizar. E não são só estruturas que ela tem disponível, ela tem também disponível uma quantidade razoável de algoritmos pré-implementados e tantas funcionalidades que a gente recomenda que quando você estiver trabalhando em C++, você precisar de alguma estrutura, use a estrutura da biblioteca padrão de gabaritos. Não a sua, porque ela é muito, mas muito legal. O que é que a gente vai ver nessa sequência de videoaulas que eu estou produzindo aqui sobre a biblioteca STL? Vamos ver nessa aula, né, uma apresentação sobre a STL, o que é que ela é, né, o que é que ela se propõe a fazer e os conceitos de containers. Né? A gente vai ver um tipo de container, que é um container usado para armazenar um vetor de elementos, e em outras aulas a gente vai ver outros conceitos também associados com a biblioteca. Não dá para mostrar nessas aulas tudo que a STL tem. É um mundo, né? É uma quantidade de recursos estupidamente grande que a maior parte deles eu não conheço, desconheço, uso e vou precisando, né? Vou usando na medida que eu preciso de algum recurso da biblioteca. Né? A gente vai começar devagarzinho. Vamos aqui para primeiramente para a apresentação da biblioteca. O que é que ela é? Né? De onde é que veio a STL? Muitas linguagens de programação, elas provêm os seus recursos para você guardar informações e buscar informações. Mas em C++ é essa. E o que é o legal da biblioteca STL? É que ela trabalha com o conceito de gabaritos. A gente já viu que gabaritos são um recurso utilizado para você trabalhar com programação genérica. Ou seja, você quer criar, por exemplo, um conceito de um array de elementos. É um array de elementos, não é um array de inteiros, um array de floats, é um array de chars, é um array de elementos. Então, na implementação de uma classe gabarito para que lidasse com arrays, os algoritmos deveriam ser genéricos, né, para você armazenar elementos na classe, no objeto dessa classe, extrair ou buscar elementos, eles deveriam ser um armazenamento genérico. Então, é isso que a biblioteca STL se propõe. O que é a STL? É, uma, é um conjunto de containers e algoritmos que vem sendo desenvolvido desde a década de 80. Quem propôs, né, e praticamente implementou a grande parte dos conceitos iniciais da biblioteca STL foi esse cara daí, esse russo, chamado Alexander Stepanov. Pensa em um cara que eu não conheço, mas já muito considero, pelo fato dele ter criado isso pra gente, né? Um recurso tão legal, tão robusto, né? Você vê que ela, desde a década de 80, 90, 2000, 2010, já vem moendo aí há quase 30 anos no mercado, né? Um recurso tão bom. O Stepanov criou essa biblioteca e ela vem desde 1984 sendo incluída junto com as funcionalidades dos compiladores C++. Então, algo que você deve saber, não é necessário você instalar a biblioteca STL na sua máquina junto com o compilador C++. Ela faz parte do C++. Não é uma biblioteca à parte, ela é uma biblioteca inclusa na implementação do C++, faz parte do padrão C++. Então, as quantidades, as funcionalidades que ela tem são enormes. Elas são muito, mas muito maiores do que aquelas providas pela biblioteca C padrão. Por exemplo, né, uma função que eu lembro em C padrão que faz algo interessante, a função que sorte para você fazer ordenação de tipos de dados.
o C+, né, STL provê sortes para você também. E ele provê sortes com coisas bem evoluídas, né? Provê alguns tipos de sortes, não são somente um. E todas as bibliotecas do C++, elas são providas sobre o namespace std. Então, se você quiser utilizar alguns dos recursos da STL, você vai colocar std, dois pontos, dois pontos, o nome do recurso e os seus argumentos que você deseja chamar. São colocados sobre esse namespace para quê? Para você não poder, melhor, para você poder utilizar a STL com recursos de outras bibliotecas que estão implementadas sobre outro namespace, e não haver confusão. Então, esse namespace standard, o namespace std, né, é dentro dele que a biblioteca STL está implementada. E o que é que o STL te provê? O que é que ela te dá? Primeira coisa, ela te dá o conceito de container. O que é um container? É algum tipo de estrutura de dados onde você consegue gravar informações, armazenar dados. Exemplos: listas de elementos, filas, vetores para você guardar elementos e acessar de forma indexada, pilhas, né? Uma estrutura onde você guarda um elemento uma acima da outra, decks, conjuntos, né? Conjuntos de elementos, você consegue gravar conjuntos, né? Algo que não necessariamente existe uma ordenação, ele é um conjunto, tipo uma piscina onde você coloca informações lá dentro. Mapeamentos, você pode, por exemplo, pode querer associar um literal com um tipo inteiro. Então, quando você pergunta mapeamento, qual é o inteiro associado com esse literal, o mapeamento vai te fornecer. Isso é muito legal. Então, junto do container, você tem o conceito do iterador. O iterador, disse que ele é uma generalização de um ponteiro. Os iteradores eles servem para apontar para os objetos, para os elementos do container, mas ele serve a mais do que isso, Ele serve para você caminhar no ponteiro, caminhar no container, para frente, para trás, serve para você modificar o elemento em si. E o iterador ele é uma classe, né? Uma classe que você pode executar métodos com essa classe. Então, é outro tipo de conceito, é o conceito de iterador. Junto da biblioteca também, você tem algoritmos para implementar vários tipos de processos. Por exemplo, procurar elementos, embaralhar elementos, classificar dados, transformar um conjunto de elementos. Por exemplo, você tem aqui um array de elementos e você quer criar um segundo array que seja formado pelos quadrados desses elementos aqui, né, pelos absolutos. Então existem algoritmos para transformar os elementos, dado que você passa qual é a sequência que você quer transformar e para onde você quer lançar. Então isso é feito com esses algoritmos e eles operam geralmente utilizando os iteradores que você vai definir para os containers. E finalmente tem os functors, né? Os funtores ou objetos de função que eles implementam a sobrecarga do operador parênteses para você prover funções diferentes. Por exemplo, você quer criar uma função para calcular o absoluto. Ela já está disponível lá no STL, uma função que calcula o módulo, né, de um valor qualquer. Então, se você tem aqui um conjunto de elementos e você quer calcular o módulo sobre eles, transformar o conjunto de elementos, você pode passar um functor, né, um objeto de função para fazer isso. Você pode criar o seu, mas a STL tem muitos desses objetos de função prontinho e a gente vai ver isso em uma videoaula, né, que eu vou tratar só sobre o conceito de functors. Mas a melhor maneira de começar a aprender o conceito de STL é com o conceito do container. Os containers são estruturas que você usa para guardar dados, né? E tem alguns tipos de containers diferentes que a STL te provê. Você tem o container sequencial, os adaptadores de containers, os containers associativos e os containers associativos desordenados. Os mais populares, né, os mais usados, pelo menos para mim, são os containers sequenciais, onde eu posso ter o elemento armazenado na forma de uma sequência. Os mais comuns são o vector, é um elemento onde você acessa cada um dos elementos de forma independente, em ordem 1. Né? Se você quer acessar um elemento que está na posição 300, você leva apenas um passo, né, de iteração para chegar nesse elemento. Você tem
as listas, onde são elementos, sequências que ficam um ligado com a outra. Vocês têm os decks, que são tipos de dados, containers onde você consegue acessar, inserir elemento no começo e no fim do container, no começo e no fim da lista dessa sequência. Tem os adaptadores de containers, que são elementos como uma pilha ou uma fila, onde você insere num local e tira no outro. Não necessariamente você vai conseguir acesso aos elementos que estão dentro do container, mas você consegue acessar os elementos que estão nas pontas do container. Então são os chamados adaptadores de containers. Você tem os conjuntos ou mapeamentos que são ordenados por uma chave. Você tem o set, por exemplo, é um conjunto que você vai colocando elementos lá dentro. Se o elemento estiver repetido, ele não insere um novo elemento. O mapeamento, né? Você tem uma chave onde os elementos não são acessados por índices, mas são acessados por chaves. Você passa um valor como essa chave, pode ser um literal, um inteiro, um float, qualquer tipo de chave, e ele vai te dar qual é o elemento associado com aquela chave. E tem os conjuntos desordenados, né, que são dispersados por uma chave, acessados através de uma função chamada função de hash. Tá? A gente vai ver alguns desses containers e cada classe ela provê acesso a iteradores. Algumas classes podem não prover acesso a iteradores se porventura o iterador não fizer sentido, né? Mas normalmente tem. E eles têm algumas informações que são comuns a todas elas. Por exemplo, qual é o tamanho do container? Quantos elementos tem no container naquele momento? O container está vazio, né? Como é que eu posso modificar o elemento que está na frente do container, no topo do container, né? Na cauda do container, na cabeça do container? Onde é que essas informações elas podem ser tratadas? Então, normalmente, a STL provê muitos métodos nas classes para que a gente consiga acessar. Onde é que você pode ter informações acerca da STL? A gente pode ter informações sobre a STL aqui, ó, no cplus.com. Nós temos aqui a biblioteca padrão de gabaritos. São vários containers que você pode acessar nesse site. Tem alguns deles aqui, ó. O deck, a lista, o map, a fila, né? O vector, né? Esse vector aqui é o que a gente vai usar bastante, né? Ele é bem legal de trabalhar. A classe vector e todos os métodos que a classe provê. Quais são, né, as funções membro da classe? Quais são os iteradores que a classe provê? As funções de capacidade. Veja que ele está ordenando os métodos da classe, as member functions, de acordo com as funcionalidades. Isso aqui são member functions que envolvem atribuição ou construção de elementos. Essas outras aqui são iteradores, operadores de capacidade, acesso aos elementos do container, modificadores para você aumentar ou diminuir o tamanho dele, né? Fazer operações. Esse eraser, por exemplo, apagar um dos elementos do container. Alocadores e algumas especializações que você possa ter na sua classe. Então você vai precisar fazer pesquisa, vai no cplus.com. Eu espero que nunca eles botem esse site abaixo, porque ele é muito legal. A documentação que tem aqui ele é muito bem feitinha, né? E, por exemplo, você quer saber informação sobre como criar um objeto, né? O construtor da classe. Eu vou direto aqui nos exemplos, né? São muito, mas muito legais, bem feitos e bem organizados para que você possa pesquisar neles. Tá? Vamos voltar aqui ao nosso primeiro container, que é o container vector. Ele é o container mais simples que você pode imaginar e ele basicamente provê um conjunto de elementos contínuos cujo acesso é aleatório. O que é que significa um conjunto ou um container com acesso aleatório? É que você consegue chegar em cada um dos elementos, no elemento que você deseja, se for lá uma sequência, no elemento de ordem i, com apenas um passo, né? Um salto para aquele elemento. O vector, ele provê um recurso parecido com o recurso do array do C++.
Só que é um array onde que ele pode ser modificado dinamicamente. E esse array aqui, ó, o array y, ele pode ser transformado na forma de um vector. Então, o que é que ele provê? Internamente, ele tem uma estrutura de dados que ele guarda, né? Ele deve fazer processo de alocação dinâmica interna para guardar os elementos que você fornece. E o interessante, né, é que um dos problemas que a gente trabalha, que a gente normalmente encara quando se lida com containers que precisam mudar de tamanho, com dados, com estrutura de dados que precisam mudar de tamanho ao longo do algoritmo que você implementa, é que você tem que estar sempre fazendo operações de alocação e liberação de memória. Se você tem, digamos, um bloco de dados que se alocou dinamicamente, que tem 30 elementos, você precisa de 50, você tem que realocar 50, copiar os 30 e liberar aquela memória que você tinha lá para os 50. Mas o que é que o Vector faz? Ele faz isso para você de forma transparente. Você não precisa lidar com os processos de alocação e liberação. Quem faz isso para você é a própria classe. A própria classe Vector já provê essa funcionalidade para você. Como ela funciona internamente? Eu nunca tive curiosidade de procurar, né? Agora, até onde eu já estudei um pouquinho sobre a classe, normalmente eles alocam mais elementos do que o necessário. Então, você quer, por exemplo, criar um vector com 10 elementos, ele pode alocar 20. E se você precisar inserir mais elementos, ele não tem que realocar esses outros 10 a mais, né? Se você usa os 10 elementos e quer colocar um 11º elemento, por exemplo, ele aloca 30 e vai colocando mais. Eu não sei exatamente como faz isso, mas é uma estratégia que se utiliza ou que pode ser utilizada para você ganhar eficiência, em eficiência de tempo. Então, vamos começar com esse vector, né? Com essa classe vector. Os objetos da classe vector, eles são declarados dentro desse header aqui chamado de vector. O header vector é o header que você vai utilizar para trabalhar com os objetos dessa classe. E eles são gabaritos. De forma que se você quiser criar um vector de índice, você tem que definir no gabarito qual é o tipo do dado que você quer. Então, já que ele está dentro do namespace std, então você coloca std vector menor maior int, dizendo que o vector que você quer é um vector de índice. Pode-se criar vector de quê, Agostinho? De qualquer tipo de dado. De qualquer tipo de dado. Isso é o que é legal na classe. Você pode criar vectors para armazenar sequências de elementos de qualquer tipo que você queira, né? A classe vai conseguir tratar com isso, lidar com isso e disponibilizar todos os métodos dela para que você lide com esse tipo de dado. E aqui temos alguns construtores. Essa classe aqui ela dispõe de 4 construtores. Deve ter mais, né? Eu nunca cheguei a ver todos os construtores dela. Mas ela tem, deixa eu ver aqui, são 4 construtores, né? São exatamente 4. O primeiro é um vetor vazio. Quando você cria o vector dessa forma, ele cria um vetor sem elemento nenhum. E esse segundo cria um vetor com 5 elementos e o valor inicial dos elementos você coloca do lado de cá. Então eu tenho aqui um vetor W que tem 5 elementos e todos eles têm um valor igual a 30. São todos iguais. Aqui é o construtor de cópia. Eu vou criar um vetor x como sendo cópia de um vetor v. Conveniência, né? E nesse último construtor, eu vou criar também uma espécie de cópia, só que eu posso criar um vetor z com base em um array que já existe. E aqui eu estou passando a faixa de elementos do array. Eu vou criar o vetor z com base no vetor y, no ponteiro para o vetor, que é o próprio nome da variável, já diz onde é que ele começa. E y mais, eu podia passar o 4 aqui, né, que eu já tenho 4 elementos, mas eu preferi fazer essa continha, que vai pegar o tamanho do vetor y e dividir pelo tamanho dos elementos que estão dentro dele. Então essa divisão aqui me dá o valor igual a 4. Né? Então o que eu estou criando no z é um conjunto de elementos que vai do y até y mais 4. Então estou pegando a faixa de elementos. A gente vai ver em outra oportunidade, quando eu explicar o conceito de iterador, que você consegue criar um conjunto assim também, passando uma faixa de elementos de outro conjunto. Mas vamos ver como é que a gente pratica, né? Vamos praticar um pouquinho aqui. Deixa eu pegar aqui a minha ideia aqui nessa minha outra aba. Como é que a gente pode praticar o conceito de iterador. Deixa eu pegar aqui o meu... Pronto, né? Aqui o meu shell.
para a gente poder trabalhar um pouquinho aqui com a biblioteca STL, utilizando o vector. Vamos fazer algo simples. Deixa eu criar um vector de inteiros, mas antes eu vou colocar um include aqui do header vector, que é o header que eu vou precisar para lidar com os vetores. O vector está definido lá dentro. std, vector. Vamos criar um vector de inteiros. Um vector chamado v. Um vetor vazio. Tá, como é que eu faço para inserir elementos no vetor? Aí a gente vai mostrar para vocês esse processo de inserção usando o nosso c++.com. Vamos aqui na documentação da classe vector e vamos descobrir como é que pode fazer para inserir elementos. Tem alguns métodos aqui nessa parte dos modificadores que sugerem o que é que você pode fazer para inserir elementos no teu vetor. Aqui tem alguns métodos cujo nome, eles são sugestivos. Por exemplo, pushback e pop e insert. Pushback adiciona um elemento no final do vetor. Então esse aqui ele é sugestivo. O insert também, ele insere elemento no vetor. Se você for no insert, você vai descobrir, que eu já sei, que o insert ele permite que você insira elementos numa posição, mas para isso você tem que fornecer o iterador para a posição. Eu não introduzi o conceito de iterador, então não vou trabalhar com ele. Mas esse daqui, o pushback, é o que eu sei que funciona e o que ele faz? Ele adiciona um elemento no final do vetor. A gente não precisa do conceito de algoritmo de iterador para trabalhar com pushback. Então eu vou utilizá-lo. Olha como funciona. Pushback e o valor que você quer inserir no final do elemento, no final do vetor. Então vamos tirar aqui esse navegador da nossa frente e vamos inserir elementos aqui no nosso vetor. Vou inserir o elemento 4, v.pushback 5, v.pushback 6. Tenho 3 elementos no vetor. Vamos ver se isso aqui compila sem erro. G++, vector.cpp -o vector. Sem erro. E funcionando, não houve erro nenhum. Tá, mas será que a gente consegue ver o que foi colocado lá dentro? Consegue, mas para isso eu preciso acessar os elementos do vetor. Como é que eu posso acessar? Volta aqui a nossa telinha e vamos descobrir se tem alguma operação para a gente fazer acesso aos elementos. E aqui na seção de acesso aos elementos, olha a primeira que aparece, operator colchete. A classe sobrecarregou o operator colchete para eu poder acessar os elementos. Bora internet, não me faça vergonha. Acessar os elementos aqui da minha classe. Eita, olha que legal. Olha como funciona o operator colchete. Eu posso usar o operator colchete para atribuição e posso utilizar o operator colchete para recuperação dos valores dos elementos. Então dá para fazer, dá para a gente conseguir fazer a criação do vetor dessa forma. Então é só colocar um colchete e dentro do colchete vai o índice do elemento que você quer acessar. Deixa eu tirar aqui meu navegador e agora vamos colocar novamente aqui o acesso aos elementos. Vamos colocar um loop para a gente mostrar os elementos do nosso array. I menor do que... Eita, quantos elementos tem o V? 3. Ah, mas 3 eu não quero utilizar. Eu quero que ele me descubra, me devolva qual é o tamanho do vetor. Porque eu posso fazer um loop que seja dependente do tamanho dele. Eu não preciso guardar o tamanho do vetor em lugar algum. Já existe um método que me devolve o tamanho. Olha aí a conveniência. E mais. Então o método chama size, eu já conheço. std cout v colchete i std endline. Vamos mostrar os elementos do vetor.
Deixa eu colocar com vírgulas, que fica mais legal da gente mostrar aqui exemplos na tela. std, cout, std, endl. Eis a nossa quebra de linha. Vamos compilar. Ponto barra vector. 4, 5, 6. Então meu vetor ele tem agora 3 elementos. 4, 5 e 6. Vamos relembrar aqui uma coisa. Se eu tivesse, por exemplo, ao invés do vector v, eu tivesse isso aqui, ó, int x. Como é que eu poderia fazer para guardar esse vetor, esse x, com 3 elementos? Eu teria que fazer essa operação aqui. X igual new int 3, x0 igual a 4, x1 igual a 5, x2 igual a 6. Olha, com essas duas linhas eu consigo fazer a mesma coisa que fez essas três aqui. Funciona igual. Agora, vamos imaginar aqui que nessa linha de baixo eu quisesse inserir um novo elemento dentro desse array, dentro desses dois arrays. Se eu fosse fazer isso com a biblioteca padrão de gabaritos, v.pushback 7. Vamos ver se foi inserido. Inserir um elemento no vetor. 4, 5, 6, 7. Já foi. Com uma linha só eu consegui redimensionar o vetor e ele agora tem um tamanho maiorzinho. Pode ser que dentro da implementação da classe vocês levam uma certa quantidade de linhas de código. Tá, mas eu não estou preocupado nesse momento em saber se vai levar tantas ou quantas linhas. Eu quero saber em termos de usabilidade para mim, programador, ou para eu, programador, como é que eu posso fazer para usar essa classe aqui e ela ser conveniente para mim. Tá, e se eu fosse fazer isso com array x? Você vai ter que redimensionar aqui o objeto. Mas para isso você vai precisar de um segundo objeto, de uma segunda variável. Eu vou ter que alocar 4 elementos. Pegar esses 3 elementos que estão aqui, copiar para dentro desse novo y, atribuir o último elemento igual a 7, y3 igual a 7, e depois eu tenho que liberar a memória que eu aloquei aqui para o x. E depois que eu liberei a memória para o x igual a y. É complicado, é bem trabalhoso lidar dessa maneira com os arrays convencionais da linguagem. Mas com STL você não precisa se dar a todo esse trabalho. Somente esse método aqui vai fazer essa tarefa para você. Me arrependi de ter colocado o 7. Tem como eu tirar o 7 aí da jogada? Tem. v.erase. v.popback. Vou tirar o elemento que está no final do vetor. Faltou só a gente reimprimir aqui a sequência, para ver se ele saiu direitinho. Vamos compilar. O 6 sair do final. Então, eu tenho recursos para eu fazer inserção de elementos no final do vetor. Esses recursos eles estão disponíveis para mim, né, na maneira como eu lido com os vetores aí no C++. Tem algum push front e pop front para eu adicionar e remover no começo do vetor? Não tem não. Só tem lá para o final. Provavelmente porque são algoritmos que são usados com muita frequência, inserção de elementos no final do array, e por isso que só eles são implementados. Se você quiser remover o elemento de outra posição do array, você pode tirar em outra chance, em outra oportunidade de lidar isso, mas aí você vai precisar trabalhar com o conceito de arrays. Tá, eu quero agora limpar o meu array. Ele está com esses 3 elementos, eu não quero nenhum dos elementos. v.clear.
O v.clear ele limpa todo o processo de alocação que você realizou. Vamos colocar isso para cá, ó. v.clear. Aí, né, a limpeza do teu array que você preparou. Então, a biblioteca padrão de gabaritos, ela permite você fazer esse tipo de construção e permite você fazer coisas bem interessantes, né? Por exemplo, eu quero criar um vetor de vetores, Para quê? Para eu criar, por exemplo, uma matriz. Eu quero criar uma matriz e eu posso fazer isso usando a classe vector. Por exemplo, um vector de inteiros. Olha aí, eu vou criar um vetor de inteiros. Vou criar uma matriz. Vamos criar uma matriz a partir dessa sequência aqui, que tenha 3 linhas iguais a 4, 5 e 6. Só para a gente perceber como é que isso pode ser feito. Deixa eu tirar aqui essa sequência para ela não nos confundir. Tirar isso aqui, para a gente ver como é que esse processo pode ser feito. Matriz.pushback V e V. Vamos compilar. Não deu erro não. Mas vamos imprimir a matriz. For int igual a 0 e menor do que matriz.size. Matriz.size vai me dar a quantidade de linhas que essa matriz tem. E mais. For j igual a 0. J menor matriz 0. Opa, o primeiro elemento da matriz é um vetor. Então, se ele é um vetor, ele tem o método size também. O que é que esse método size vai me dar aqui nessa posição? Ele vai me dizer qual é a quantidade de colunas que a matriz tem. Vão ser só 3 colunas, porque o vetor só tem 3 elementos. J++. std cout. Matriz. E isso aqui vai me retornar um vector. Como é um vector, ele pode ser indexado. Então, eu posso colocar o J lá no final. Matriz e J. E depois da linha da matriz, a gente vai colocar aqui uma quebra de linha. std endl. std endl. std cout. Pronto, vou mostrar uma linha, uma matriz aqui na tela, aqui na saída. Vamos compilar aqui o programa. Olha lá, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Tem uma matriz pronta. Será que eu consigo modificar algum desses elementos? Vamos tentar colocar um -1 aqui nessa posição. Matriz 2, matriz 1, 1, que é a posição daquele cara, igual a -1. Vamos lá de novo, compilar e executar. Ah lá, né, o -1 aqui no meio. Então a gente conseguiu bem facilmente criar uma matriz utilizando a biblioteca padrão de gabaritos. Foi bem fácil fazer, né? A gente saiu colocando uma sequência de linhas aqui dentro da nossa, né, do nosso vetor de vetores. Matriz é um vector, mas ele pode ser interpretado como uma matriz porque essa primeira sobrecarga do operador cochete te retorna qual é o vector da linha. E essa segunda sobrecarga, ela te retorna qual é a posição do elemento na coluna que você quer acessar.
Pergunta aqui, onde é que estão os processos de alocação e liberação de memória? Não estão aqui visíveis, eles estão nos construtores e nos destrutores da classe e também nesses métodos que você está utilizando para modificar o tamanho dos objetos da classe que você tem aí na tua ferramenta. Esse tipo de recurso ele é muito, mas muito legal. Fechamos por aqui. A gente viu um pouquinho sobre o conceito da biblioteca STL, né, do que é que a biblioteca te fornece, do que os containers são, o que são iteradores, o que são functors e o que são algoritmos, e como lidar com a biblioteca padrão de gabaritos para tratar com vetores. É uma classe bem simples para você armazenar qualquer tipo de dado. Nós vimos alguns métodos dessa classe, né, uns métodos bem comuns, e claro, tem uma quantidade de métodos bem maior, mas a gente normalmente só acessa esses outros métodos se a gente conhecer os conceitos de iteradores, que a gente vai ver em outra videoaula. Por enquanto fechamos por aqui, espero que vocês tenham gostado e nos encontramos com vocês em outra oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre STL aqui com a gente no canal. Até lá!